por causa de um cumprimento de uma profecia. E hoje eu quero ler com você 1 Samuel, e você vai entender como isso tudo tem uma conexão. Capítulo 17. Versículo 40. Diz assim, amém? 1 Samuel é a famosa história da luta de Davi e Golias. Talvez é o texto que eu mais preguei na minha vida. Mas enquanto eu pensava que era só uma luta de um gigante contra um menino, me provava quão menino eu era para entender as Escrituras. Mas quando eu comecei a entender que Davi tipifica Cristo, que Davi tipifica a igreja, meus olhos se abriram. E de Davi vem a descendência de Jesus. E de Jesus emana a igreja. Então a vida de Davi é um reflexo daquilo que seria a vida da igreja. E diz assim, versículo 40, e ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em uma forge de pastor que ele tinha, em uma bolsa. E a sua funda estava na sua mão. E ele aproximou-se do filisteu. E o filisteu se avançou e se aproximou de Davi. O homem carregava um escudo e ia diante dele. Quando o filisteu olhou para Davi, ele desdenhou, pois não passava de um jovem ruivo de boa aparência. E o filisteu disse a Davi, sou eu um cão, para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi, vem até mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E disse Davi, tu vens a mim com uma espada e com um escudo. Tu vens a mim com uma espada e com um escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Nesse dia o Senhor entregará na minha mão, e eu ferirei, e arrancarei de ti a cabeça, e darei a carcaças aos animais selvagens da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Versículo 49. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e tirou dali uma pedra, e atirou, e feriu o filisteu na testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa, e ele caiu em face terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, porém não havia espadas na mão de Davi. Irmãos, esse texto é uma narrativa de um homem muito grande, de um homem assustador. Os filisteus, Deus conservou eles na terra. Eles sempre foram uma afronta ao povo de Deus. Então, sempre que Israel começava a prosperar, havia os filisteus, e você vai ver todo o Velho Testamento, os filisteus sendo opositores. Os filisteus deveriam ter sido expulsos da terra quando Israel conquistou a terra. Mas em muitos lugares o povo de Deus não teve força necessária para mandar os filisteus embora. Em outros acontecimentos eles negociaram com os filisteus. E aquilo que eles negociavam se tornou um problema para eles. Porque durante toda a Bíblia você vai ver uma guerra entre filisteu e o povo de Deus. Mas num determinado momento aqui, Saul é o rei de Israel. Então Saul vai para a guerra, de um lado estão os filisteus, do outro lado está o povo de Israel. E os filisteus têm um soldado muito grande, um gigante, com armadura. E a Bíblia é tão interessante que 1 Samuel descreve toda a roupa do gigante, descreve o peso da espada, do escudo do gigante. E a Bíblia não oculta que durante 40 dias Israel foi afrontada por aquele homem.
E o rei, que quando ninguém lutava, o rei deveria lutar. Eu já preguei aqui, Saul é o homem mais alto de Israel, o homem mais alto batia no ombro de Saul. Deus havia levantado Saul para lutar com Golias, porque a diferença era pouca. A mesma armadura que Golias tinha, Saul tinha, ele até queria emprestá-la para Davi. Mas Saul é medroso. Saul é um homem que confia, um homem que usa armadura, é um homem que confia na sua própria força. E ele não vai para a luta, e ele fala: não, eu vou dar recompensas. Quem matar esse gigante vai casar com a minha filha, não vai pagar imposto. Ele faz uma mega proposta. Do lado de Saul estão os melhores soldados. Está a tribo de Judá, a tribo de Gate, que só tem valentes. Mas ninguém ousou lutar com Golias. Durante 40 dias, ninguém teve coragem de ir lutar com Golias. E Golias afrontava. E o que Israel via era só a grandeza de Golias. Mas no meio da história entra um pastor de ovelhas, que nem deveria estar lá. Que o pai dele tinha ido mandar levar queijo para bajular o chefe da guarda. Falou: leva queijo para os seus irmãos, leva para o capitão da guarda. A intenção de Jessé é para que seus irmãos não fiquem num lugar perigoso. E quando Davi chega, todo mundo, ele fala: cheguei na hora boa, vou ver a luta. E ele vê o exército de Deus com medo. Davi não conhecia o tamanho de Golias, mas Davi conhecia o Senhor. Porque Davi ficava no mato cantando e tocando ovelha, tocando harpa, cuidando de ovelha. Davi era alguém que tinha experiência com o Senhor, e ele falou: não, eu vou matar esse cara, deixa comigo. E quando ele fala que vai matar, a primeira coisa que acontece, eu já preguei isso aqui, Saul pega a armadura e põe nele. E ele tenta andar e ele fala: não, isso não é para mim não. Eu não vou com isso aqui. Eu vou do meu jeito. E ele desce num ribeiro e pega 5 pedras. E ele vai lutar contra algo visível com algo muito simples. E nessa manhã eu quero falar sobre aquilo que produz entretenimento, aquilo que chama a atenção aos nossos olhos, e a simplicidade de usar a coisa certa para vencer o entretenimento. Golias é alguém que chama atenção onde chega. Davi é alguém que passa despercebido. Sobre Golias está uma espada pesada, mais pesada do que todos os soldados talvez conseguiriam carregar. Mas sobre Davi tem 5 pedrinhas e uma funda. Golias tem uma presença de um guerreiro. Davi tem a simplicidade de um pastor. É tão forte isso, irmão, sabe por quê? Porque nesses dias, o que tem vencido a igreja, o que tem vencido os cristãos da nossa geração, é a mesma coisa que Golias. São as aparências. É o entretenimento, é algo que eu estava falando ontem aqui um pouco. No ano 80, Vespasiano constrói o Coliseu de Roma. E quando ele constrói o Coliseu de Roma, ele tem um propósito. Jerusalém é tomada pelos romanos, e Tito invade Israel, e depois ele volta, que é filho de Vespasiano. E quando ele volta, sabe o que ele faz? Todo mundo que se rebelava contra o império, ele pegava os cristãos, os ladrões, e jogava dentro de uma arena. Roma estava manchada de sangue. Mas sabe o que ele promovia? Ele falava: nós precisamos promover alegria para o povo. Nós precisamos interter o povo, porque se o povo estiver intertido, eles não vão importar com a dor, eles não vão importar com o sofrimento. E aí ele colocava os cristãos dentro da arena para morrer. E toda Roma se divertia vendo os cristãos morrer. E os cristãos produziam entretenimento. E eu descobri que o que mata os cristãos hoje é a mesma coisa. A diferença é que os cristãos de antigamente estavam na arena, e hoje nós estamos na plateia, vendo o cristianismo morrer dia após dia. Irmão, Satanás, ele nunca quis
acabar com o cristianismo. Ele só quis enxertar um pouquinho de coisa no cristianismo para ele deixar de ser o cristianismo puro e simples. Por isso que você vai ver Jesus, você vai ver Moisés, você vai ver a lei falando do fermento. Porque o fermento em pequena quantidade, ele pode elevar toda a massa. E o propósito de Deus, irmãos, deixa eu te contar, o que vai derrubar os inimigos da nossa vida não são coisas grandiosas, são coisas simples. O texto que eu li das pedras de Davi está falando, aquilo que você tem de simplicidade é o que Deus precisa encontrar em você, para você vencer aquilo que parece invencível. Eu vejo milhares de jovens lutando contra o pecado. Irmãos, o segredo não é lutar contra o pecado, o segredo é lutar para ser santo. Porque o pecado você não vence, mas a santidade você se torna santo. Então Satanás, no longo da história, irmãos, ele usa a mesma estratégia. Ele cria algo de aparência. Quantos cristãos parecem ser cristãos verdadeiros, mas que nas suas vidas não encontram nada de um cristianismo que Jesus pregou? Irmãos, se precisássemos definir Jesus em uma palavra, talvez a palavra que definisse Jesus era a simplicidade que ele tinha. E alguém que é simples não ensina um evangelho complexo. Alguém que é simples ensina um evangelho simples. E o que Jesus quer nos ensinar nessa manhã é que para vencermos nesse mundo, para vencermos diante da dificuldade, do entretenimento, de tantas coisas, nós vamos ter que usar as coisas simples do cristianismo. Satanás, irmãos, ele está trabalhando contra a igreja, não é para tirar ninguém da igreja, não. Os soldados olhavam para o gigante e ficavam, não conseguiam ver outra coisa. E eles deixavam de olhar para o Deus deles. Eles deixavam de olhar para as promessas que haviam sobre o povo de Deus. A diferença de Davi é que Davi não olha para o inimigo. Davi fala, ele é grande mesmo, mas eu consigo. Ele não está mexendo comigo. Ele está mexendo com Deus. É o Deus de Israel. Eu vou vencer não é porque eu sou bom para tirar pedra, eu vou vencer porque Deus é comigo. Irmãos, o diabo, ele sempre vai colocar as coisas maiores do que elas são, para nos impressionar e para nos paralisar, para que eu e você não desfrute de uma vida plena. Esses dias eu vi um vídeo de um senhor perguntando qual é as 3 coisas mais difíceis que você já fez. Ele falou, virar crente. Parece que a coisa mais difícil é andar com Deus. Parece que a coisa mais difícil é honrar a Deus. Sim ou não? Mas não é. Mais difícil é viver longe de Deus. Mais difícil é desagradar a Deus. O evangelho de Jesus é simples. Ele é eficaz. Ele funciona. Irmãos, Deus não vai começar te pedindo muito, Ele vai começar te pedindo pouquinho. Porque se Ele te pedir muito, Ele sabe que você não vai fazer, porque você não consegue. Eu estava orando ontem e Deus me deu uma palavra muito forte, irmãos. Como que Satanás... Porque tem muita gente querendo fazer guerra espiritual contra um demônio chifrudo. Irmão, deixa eu te falar, esse demônio chifrudo foi criado na Idade Média, ele não existe. Deixa eu te falar, o diabo era um anjo de luz. Ele não é um dragão, não. O diabo não fica trabalhando, agora eu vou destruir a vida do Roberto. Agora eu não gosto do Roberto, arrumei um problema com ele. Não. O diabo é como Golias, é uma estrutura. É algo que pode ser visto de longe, ele trabalhando. E que pode ser visto de longe como vencê-lo. O questão é, se os nossos olhos estiverem em Golias, nós não vamos conseguir ver o que Deus está fazendo. E o que o diabo fez no decorrer dos anos? Fez os nossos olhos estar nele.
Muitos cristãos temem mais o diabo do que o próprio Deus. E hoje eu estava pensando, irmãos, o mundo é do diabo ou não, irmãos? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Deus deu para ele essa terra. E Deus colocou eu e você viver nessa terra. Por quê? Para quê? Para que eu e você pudéssemos vencê-lo, assim como Cristo o venceu. E como você vence Satanás? Você precisa saber como ele luta. Você precisa saber como ele trabalha. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Satanás faz? Ele é burro, ele não muda. Ele faz a mesma coisa. A primeira coisa que Satanás faz, ele cria um sistema para escravizar as pessoas. E a Bíblia fala em Êxodo que o povo de Deus que tinha uma promessa chega no Egito e se tornam escravos lá. E agora Satanás, que tipifica aqui Faraó, ele fala assim: ó, eu vou matar esse povo de trabalhar. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que Satanás, ele criou um mecanismo para te escravizar numa sentença que o homem recebeu de Deus. Porque quando o homem e a mulher pecam, Deus falou para o homem: do suor do seu rosto você vai comer da terra. Satanás falou: eu tenho legalidade então agora eu vou fazer ele ser escravo disso. Então agora preste atenção, irmão. Se você ler Êxodo capítulo 12, o povo é escravo. Deus envia Moisés, que tipifica Cristo, para libertar o povo. Então Moisés vai falar com o Faraó, e começa a acontecer pragas, começa a acontecer sinais. E cada praga que tem, Moisés é chamado diante de Faraó. E é tão interessante que Deus vai dar uma ordem para o povo, fala assim: ó, eu vou tirar vocês daqui. E vocês vão ter que obedecer o que eu vou falar para vocês, tá bom? Ele falou: tá bom. Ele falou: primeira coisa, vocês vão ter que preparar um cordeiro. Depois vocês vão ter que guardar ele em casa. Porque no 11º dia você pega ele, mas no 14º só que ele vai morrer. Segunda coisa, vocês não podem colocar pão, fermento na massa. Vocês vão ter que comer pão sem fermento. Segunda coisa. Terceira coisa, vocês vão ter que comer calçado, porque vocês vão ter que ter pressa para sair. E a quarta coisa, quando vocês estiverem saindo, vocês vão pedir o recurso ao povo. Na hora que eles estiverem tudo desesperados, vocês vão falar assim: me dá ouro e prata. E aí é interessante, irmãos, que são 10 pragas. E numa das pragas, Satanás, Faraó, chama Moisés e fala para Moisés assim: ó, vocês podem ir, mas vamos fazer um acordo? Eu tenho uma proposta. Vá vocês, mas deixa as crianças aqui. As crianças não podem ir. Vocês eram escravos, é de direito minha as crianças ficarem. Aí Moisés falou: não, as crianças não. Pensa comigo. O povo anda 40 anos, morre todo mundo no deserto. Se as crianças ficam, era uma geração que tinha se perdido. As crianças que iam ficar eram os pais que iam gerar os filhos que iam herdar a terra. Então deixa eu te falar, todo mecanismo que Satanás cria, sempre o primeiro alvo vai ser as crianças. Por quê? Porque nós pensamos na nossa vida, Deus pensa na nossa geração. A história de Deus não termina em mim, ela começa em mim, ou começou nos meus pais, e ela continua nos meus filhos. Então Satanás, sempre ele vai tentar roubar o nosso futuro. E ele fala: ó, deixa as crianças. Moisés falou: não vai não. Depois Satanás fala para Moisés, no capítulo Êxodo 10, 24. Esse versículo mudou minha vida quando eu li.
Ele falou: tudo bem, vocês podem ir, mas vamos fazer um acordo. Vai as crianças, vai os meninos, mas fique aqui os animais. Poxa, alguma coisa tem que ficar, né? Então vamos deixar os animais e vamos embora. Moisés falou: não. Não vai ficar. Porque se os animais ficarem, com o que nós vamos adorar a Deus? Sem adorar a Deus no caminho, nós morremos. Aí Faraó, para não terminar, ele chama Moisés e fala: Moisés, faça o seguinte. Vai ali longe, vai um pouquinho mais longe. Adora lá e depois você volta. Eu deixo vocês adorar o Deus de vocês. Eu deixo. Só não vai embora daqui. E Moisés falou: não aceito. Irmãos, Satanás quer comprometer o nosso futuro. Satanás quer comprometer a nossa adoração. E Satanás quer controlar as nossas vidas. E você vai entender hoje por que isso tem relação com Davi. Porque o diabo, para destruir a igreja, para destruir famílias, a gente pensa que o diabo só destrói família no adultério. Mas o adultério geralmente é o último passo. É só a conclusão daquilo que já está destruído. Então Satanás pede 3 coisas e Deus pede 3 coisas. Deus fala: arruma o cordeiro. Primeira coisa, vai ter que ter o cordeiro. A segunda, não come fermento. Não espere a massa levedar. E a terceira, não esqueça os recursos. Por que Deus pediu às pessoas para colocar o cordeiro primeiro? Porque um cristão é impossível ele andar sem que o cordeiro de Deus seja o primeiro na vida dele. Por que não pode ter o fermento? Porque um cristão não pode ficar esperando a massa inchar. Porque o fermento está muito ligado à aparência. O fermento tem a capacidade de alterar, sabe o quê? O tamanho, o sabor. Então falou: vocês não vão poder ficar esperando para ter forma bonita para vocês irem andar no deserto. Não. O fermento afeta totalmente a digestão. E o povo ia andar, então Deus estava falando: eu estou cuidando dos detalhes para não atrapalhar a caminhada de vocês no deserto. Porque vocês vão andar e vocês não vão poder passar mal. Eu estou preocupando com os detalhes de vocês. Depois ele fala: vocês vão comer calçado porque vai ter que ser rápido. E por último ele fala: não esqueça do recurso. Pastor, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu quero te mostrar como que Satanás está agindo na nossa geração. Irmãos, o que é melhor? Comer um pão com fermento ou sem fermento? Qual é mais bonito? É mais fofinho. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que Satanás tenha trabalhado com a aparência. Tem muita coisa que parece que não tem mal nenhum, mas que na verdade vai prejudicar a nossa caminhada. Deus estava tirando a aparência do meio do povo para falar: vocês vão ter que estar atentos. Para vocês caminhar, vocês não vão poder caminhar no meio de aparência. Deus estava falando: sabe por que vocês vão ter que morrer? O cordeiro vai ter que morrer primeiro? Porque para vocês serem libertos somente se tiverem derramamento de sangue. E o sangue tem que estar na porta para livrar vocês da morte. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe o que Satanás fez? Satanás não está agindo loucamente. Ele criou um mecanismo. E esse mecanismo chama entretenimento. Sabe como que Satanás tem destruído as famílias? Pega o seu filho, põe ele sentado aqui para assistir o culto. Os nossos filhos não conseguem ficar 40 minutos sentados assistindo uma palavra. Por quê? Os nossos filhos não conseguem ir numa hamburgueria e esperar um hambúrguer que se demorar 30 minutos. Porque a nossa geração é uma geração veloz. Você entra com o carro num lugar, já sai no outro com o hambúrguer pronto. Os nossos filhos, quando a gente vai para a casa de uma amiga, a gente quer conversar e o menino está dando trabalho, o que é a primeira coisa que a gente faz?
Deus deu uma resposta para nós, inventou o telefone. A gente dá o telefone para o menino. Aí o telefone tem um vídeo de anúncio 5 segundos. O menino tem 1 ano de vida, o menininho já sabe pular o anúncio. E já fica assim, os 5 segundos ele fica assim, ó. O negócio não pula, mas ele está apertando. Aí ele vê o vídeo, quando ele termina o vídeo tem mais um monte de vídeo embaixo. Aí ele vai rodando assim para baixo. E aí o pai fica tranquilo para curtir a comunhão com os amigos. E o menino está dando descanso para os pais. E destruindo o futuro dele. Porque a nossa geração é impaciente por causa do entretenimento. Porque é difícil ensinarem hoje homens a orar. Porque os homens não conseguem ficar quietos 1 horinha com Jesus. Porque Satanás colocou na nossa mentalidade uma alta produtividade. Que eu preciso estar trabalhando, eu preciso estar fazendo. E ficar parado e ficar quieto é inutilidade. Eu descobri, irmãos, que a oração é a melhor forma de contemplar a Deus para se tornar quem Ele é. A oração não é um monte de gente pedindo, é um monte de gente vendo. É um monte de gente olhando para a Bíblia e falando, deixa eu ver como que Jesus é, para mim ser igual a Ele. Mas o entretenimento vai fazer as coisas serem fáceis. É como o fermento, ele dá forma, se torna visível, é como Golias, que todo mundo vê. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus, Ele quer trazer a simplicidade do Evangelho para combater o falso entretenimento. E vocês falam assim para mim, pastor, como que combate? Eu vou te mostrar como que famílias estão sendo destruídas. Meninas, as crianças vão para... Irmãos, as professoras não aguentam as crianças da escola. Por quê? Porque antigamente, hoje um menino ficar 5 horas assistindo aula é um satanás na vida dele. Mas eles ficam 20 na frente de um telemóvel. É como uma droga. A dopamina deles, eles ficam... Eles não conseguem nem decorar o nome dos avós, mas o nome do Lucas Neto e da Galinha Pitadinha, eles sabem todas as músicas. E nós pensamos que estamos dando descanso, mas na verdade nós estamos destruindo. Porque os nossos filhos se tornarão cada dia mais impacientes. E daqui 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, o seu filho não terá paciência de sentar numa igreja para ouvir o culto. Os pastores hoje em dia já estão mudando a pregação do Evangelho, porque as pessoas não conseguem mais sentar e ouvir a pregação do Evangelho. Pastores como eu, que pregam mais de 30 minutos, está fora de moda. Porque existem pastores que pregam em 12 minutos, porque se passar o povo vai embora. Irmão, deixa eu te falar, Satanás quer roubar o nosso tempo. Porque esperar a massa erguer, você vai ficar esperando Deus. Falou, não espera a massa inchar, já sai andando logo. Deixa eu te falar, coloque o seu telefone e calcular quantas horas você está gastando na internet por semana. E veja se você gasta essas mesmas horas com seu marido, com a sua esposa. Você não gasta. Só que o diabo, acreditar que o diabo tem chifre é muito mais fácil do que acreditar que ele está na minha mão, me manipulando o meu coração e minha mente. O diabo nos escraviza no serviço, para que eu e você queiram o quê? Descanso. Todos os homens aqui que trabalham, quando chegam em casa, a única coisa que eles querem é um controle. Não, agora é o telemóvel. Deixa eu aqui um pouco, hoje eu não tive tempo. Ai, que delícia. Antigamente os adultérios aconteciam porque o rapaz ia trabalhar e encontrava a secretária. Hoje isso está fora de moda. O cara nem olha para a secretária, porque na verdade ele está olhando para outra secretária que está do lado do outro mundo. Porque antes o pecado dele era com as mãos, agora é com os olhos. Por isso que Jesus disse lá atrás, se você pensar, você já pecou. Porque Jesus sabia que a nossa geração ia estar conectada com os olhos. E aí sabe o que Satanás faz? Irmão, você já prestou atenção? Por que a timeline do Instagram não tem fim? Porque ela vai consumir toda a sua vida, sem você perceber. O gigante está na nossa mão.
Eu estava falando, as crianças são impacientes. Irmãos, chega as férias, quando termina as férias, igual volta às aulas, sabe o que as mães fazem? Ai, graças a Deus. É ou não é, mães? Fala a verdade. Você não aguenta o menino em casa mais. O menino zerou todas as séries da Netflix. O menino zerou todos os jogos do PlayStation. Aí o pai fala assim, mas é obrigação da mãe. E olha como que o casamento acaba. A mãe fica o dia inteiro olhando aquele menino custoso. Irmãos, tem criança que o Satanás olhar para ele e fala, para, deixa eu aprender um pouco aqui. Tem menino que até o diabo pira com ele. Se os demônios pudessem conversar, talvez falavam um pro outro, será que ele é um de nós? Porque, meu Deus, eu nunca vi desse jeito, não. Sangue de Jesus tem poder, é verdade. Eu já conheci alguns assim. Que não tem não. Vamos crer que não. Aí a mãe, 9 horas, acorda, faz o lanche, ela vai pro parquinho. Aí ela fala, vou cansar esse menino para dormir. O menino não cansa, porque o menino está na dopamina, no telefone, ele está mais agitado. Aí ele vai comer, aí ele não quer comer. A mãe dele fala, não, pera um pouquinho, vamos colocar aqui a galinha pitadinha para você comer. Vamos colocar aqui o não sei o quê. Aí o menino está comendo e a dopamina está comendo ele. Ele está quietinho, mas quietinho agora, porque daqui a pouco você vai ver o Satanás que ele vai virar para você. Aí o pai chega em casa e o homem pensou, hoje eu vou chegar, tomar um vinzinho, vou namorar com a minha esposa. Quando a mulher olha para o cara, ela fala, a única coisa que eu quero é que você cuide desse menino, senão eu vou matar ele. Aí o marido chega cansado, fala para a mulher está descabelada, acabada. Ele fala, mas nem arruma. Como que arruma, gente? Ontem eu estava falando, nós fizemos um culto aqui 1 hora, os meninos quase acabou com o culto. Os meninos não conseguem ficar quietos, e não são nossos filhos, é a essa geração, irmãos. Porque o diabo não quer destruir seu filho, o diabo quer destruir uma geração inteira. Homens que não vão conseguir ficar 1 hora orando, sabe por quê? Porque eles não conseguem ficar 15 minutos sem fazer nada. Põe o seu filho de castigo 15 minutos, você vai ver se ele fica lá. Porque o entretenimento é colorido. As comidas que chamam a atenção são coloridas. Eu estava pensando, o diabo é tão estratégico, irmãos, que o fermento, quando Deus falou, tira o fermento, tira o que dá aparência às coisas, não olhe para Golias desse tamanho. Ele está falando assim, eu estou guardando vocês para vocês caminharem legal no caminho. Deus sabia que a comida poderia prejudicar o caminho. Sabe por que tem muito homem que não tem revelação de Deus? Não é porque não ora, não, é porque o corpo não condiz com aquilo que Deus chamou ele para ser. Ele é vencido pela comida, pelo paladar. Pastor, mas é assim, irmão, se você largar, se você vencer a obesidade, você está vencendo Satanás. Porque você vai ser mais disposto para viver o plano de Deus. Na sua caminhada, Deus colocou você para você fluir, para você ver um propósito. Ele falou, não coma isso, não coma isso. Aí você vai falar, nossa pastor, então agora Deus vai intrometer até na minha comida? Vai. Sabe por quê? Porque Deus está pensando no seu futuro. Deus não está pensando em você ter uma vida mais ou menos. Quantos de nós, depois dos 50 anos, irmãos, não consegue fazer mais nada? Abraão parou de namorar com 100. Tem muito homem que com 55 já não faz nada. As irmãs não cutucam o marido agora não. Sabe por quê? Porque é entretenimento. Aí sabe o que aconteceu? É o que vê. Ele é grande, Golias é grande, era um soldado forte, mas ele não é tudo isso não. Quantos cristãos estão vivendo uma vida aparente, são cristãos verdadeiros, mas não são nada. Eles parecem, mas não são. Irmão, sabe por que Deus manda comer calçado? Porque Deus tem pressa para fazer algo na sua vida. O diabo quer roubar o seu tempo, o diabo quer roubar a sua força, o diabo quer roubar o seu vigor, o diabo quer roubar o seu sono, o diabo quer te escravizar num trabalho que você não precisa ter. O diabo gera necessidades em você que você nunca precisou ter. Se falasse para minha avó que ela ia ter um iPhone, ela nem sabe o que é isso.
O sonho dela era ter um telefone em casa de linha, que os vizinhos tudo iam na sua casa e davam o número e pediam para o povo ligar na sua casa. A cada dia que passa, o entretenimento vai gerando mais o quê? Irmão, você já pensou por que dá milhões de euros para um jogador de futebol? Sabe por quê? Porque aquele jogador de futebol, quando ele está num país, o mundo inteiro começa a olhar para aquele país. E quando o mundo começa a olhar para aquele país, sabe o que acontece? Eles começam a vender outros produtos. Sabe por que você usa a rede social de graça, irmãos? Porque na verdade eles estão comprando o seu tempo e vendendo o seu tempo e as suas características para empresas que querem vender produtos. Quando você usa as redes sociais, sabe o que você está fazendo? Você está pagando com a moeda mais preciosa que tem, é o seu tempo. Quando você preenche que você é homem, que você tem 34 anos, aí você vai lá e curte uma moto, aí ele fala para o cara que vende moto, ó, tem um cara de 34 anos aqui que quer. Isso eu posso falar com precisão, porque eu trabalhei a minha vida inteira com isso. Eu conseguia colocar um anúncio dentro da hamburgueria do meu concorrente. Eu conseguia colocar os anúncios para entrar. Quando a pessoa entrasse no shopping Vasco da Gama, a minha cliente que era do lado tocava o anúncio dela. Eu lembro uma vez que uma cliente falou para mim assim: pastor, Késio, o meu corte de cabelo é 2.000 euros. Não é todo mundo que compra. Eu falei, também não é todo mundo que compra um iPhone 13. Tinha acabado de sair. Aí eu falei, vamos anunciar só para os iPhone 13. Quando nós anunciamos, ela começou a vender e ela falou, eu falei, vamos anunciar só para quem gosta de Hugo Boss, dessas marcas top aí. Me fala 5 marcas que só os ricos conseguem comprar. Ela me deu as marcas, nós rastreamos o público e vendemos tudo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Satanás não está brincando, ele está roubando a nossa vida, roubando o nosso tempo. Só que a gente olha de longe e fala, isso não tem nada a ver. Ele está roubando a nossa vida, roubando a disposição, roubando casais. E o diabo tem um propósito com você. O diabo quer destruir os seus filhos. Ele quer que o seu filho não seja um homem de Deus. Ele quer que o seu filho não tenha tempo para orar. Aqui na igreja, nos próximos dias, nós vamos começar a aula de música para as crianças. O Dani vai ensinar bateria, o Nicolas teclado. Você vai mandar o seu filho para cá, o pastor Nai violão. Nós vamos ficar 5 horas com esses meninos tocando música aqui. Ah, mas vai aprender a tocar? Não, não vai não. Mas pelo menos nós vamos interter com as coisas importantes. Os irmãos que falam inglês, vai dar aula de inglês. Pastor, mas meu filho vai aprender? Vai não, mas pelo menos nós vamos tirar esse menino de trás desse telefone. Mãe, se você ama seu filho, tira o telefone dele, pelo amor de Deus. Pastor, mas e se for moderado? Pode? Pode. Eu não estou falando que você tem que agora proibir o menino de tudo, não. Mas prove essa palavra, tirando o telefone da mão dele. Irmãos, muitas vezes o diabo está nos escravizando, usando os nossos filhos para nos escravizar. O diabo está destruindo casamentos por causa que os filhos não conseguem dormir sozinhos, tem que dormir no meio do pai e da mãe. Mas isso não é o diabo, pastor, é. Porque ele criou um mecanismo. Ele criou um mecanismo. Ele faz a gente comprar o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para mostrar para quem não deve. Ele faz a gente não cuidar das pequenas coisas. E aí você fala para mim, pastor, mas Deus se importa com isso? Se importa. Porque para vencer o Satanás, irmãos, nós precisamos usar as coisas simples. O poder do evangelho não está nas coisas grandes, está nas coisas simples. Por isso que eu li que Davi foi lutar com Golias. Na frente de Golias vinha um escudeiro. Quando ele olhou para Davi, viu um menino de bermuda, de chinela havaiana, né, vamos contextualizar, com uma bolsinha do lado, ele falou para o escudeiro assim, pode deixar, eu vou sozinho, eu vou matar esse cara. Ele desprezou. Aí Davi olhou para ele e falou, ele é tudo grande, mas aquela testa ali eu não erro nunca. Sabe como que a gente vence o inimigo? É através do entendimento. Por isso que foi na testa a pedra. Porque a testa na Bíblia tipifica entendimento.
Romanos capítulo 2, versículo 2, eu amo esse texto. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Como que a gente vence? Como que nós estamos perdendo a guerra para o diabo? Sabe como? Ele cauterizando a nossa mente. A gente pensa, mas um pouquinho de fermento não tem nada a ver não. Um pouquinho assim disso aqui não tem nada a ver não. Ah, mas beber só um pouquinho não tem nada a ver não. Sair só uma vez por mês, assim, mas ir numa boatezinha, não tem nada não. Não tem problema. Deus me entende, irmão. Se tem uma coisa, Deus não te entende. Porque Deus não entende pecado. O pecado matou Jesus na cruz. Jesus morreu pelo pecado. Se Ele morreu pelo pecado, você acha que Ele vai entender o seu pecado? Ele não vai entender. E eu sei que tem gente aqui agora por dentro falando assim: pastor, mas é impossível viver a verdade. Não é, é simples. Porque até o pecado que você vai cometer, Ele já te perdoou. O problema é que também muitas vezes você está preocupado com o fermento, mas você não está preocupado com o cordeiro. Você está preocupado com o gigante que está vindo, mas você não está preocupado com Deus que anda com você. Irmão, nós precisamos, deixa eu te contar uma coisa. Se tem uma coisa, nós precisamos lutar contra. Arruma uma caixinha na sua casa. E quando você entrar lá, joga o telefone lá dentro. Ah, mas eu vou receber uma ligação importante. Problema, eu tenho certeza que ninguém é mais importante que a sua esposa e seus filhos. E depois você retorna a ligação. As pessoas me ligam e falam: você não vai atender, pastor? Eu falo: não, eu atendo quando eu quero. Tem 2 botões, um vermelho e um verde. Quando eu posso atender, eu aperto o verde. Quando eu não posso, eu ligo depois. Quantas vezes eu estou almoçando com o irmão, o telefone toca, eu vejo irmãos que pegam o telefone e começam a conversar com o que está longe, aí o almoço acaba com o outro que está perto. Então eu sempre falo: vamos almoçar, eu desligo, falo, depois eu ligo. Vamos conversar aqui, eu estou aqui. Sabe por quê, irmão? Satanás está fazendo a gente sonhar, viver, amar quem está longe e desprezar quem está perto. Satanás está fazendo a gente sonhar com o que a gente não tem e desvalorizar o que nós temos. O diabo está lutando constantemente no mundo que já é dele. E no mundo dele, deixa eu te contar, é mamon, é as riquezas. Sabe o que são as riquezas? Ilusão. E sabe o que Deus está me chamando, eu e você? Para a gente vencer através das coisas simples. Irmãos, tira 5 minutos para orar todos os dias para você ver. Pedir oração não resolve, irmãos. Faça um voto, fala: a primeira coisa que eu fazer, eu vou acordar, eu vou orar. Ah, mas eu acordo cedo. Acorda mais cedo. Porque quem é bom em dar desculpa, irmãos, nunca vai desfrutar do que Deus tem. Saul deu um monte de recompensa para ninguém lutar. Davi só deu uma resposta. Falou: o que tem que fazer? É matar ele? Eu vou matar. Eu vou. Eu imagino, irmãos, Davi indo para a guerra, com as pedrinhas, com um saquinho. Os irmãos olhando e falando: mas isso não vai dar certo. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente fala que a gente vai orar, que a gente vai buscar a Deus, tem gente que quer viver o extraordinário sem viver o simples. Mas é o simples que atrai o extraordinário. O poder da igreja não está em ter um telão de LED de 20 mil. O poder da igreja está em partir o pão com os pobres. O verdadeiro evangelho não é você se tornar milionário para ajudar, é você ajudar com o que você tem, para você se tornar um milionário. Deus não te pede para ajudar com o que você não tem, porque então Ele estaria te vendendo ilusão. Mas Ele pede para você ser fiel naquilo que Ele já te deu. Mas o entretenimento sempre quer colocar a gente numa casa que a gente não tem. Jesus não, Jesus quer chamar para a realidade. Como eu tenho pregado as parábolas de Jesus, eu quero terminar te contando uma parábola. Jesus falou: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou fermento numa massa. Jesus, a Bíblia quando fala de fermento, fala de impureza, fala de falsidade. Jesus olhava para os escribas e falava: vocês são falsos. Sabe por que Jesus chamava os fariseus de falsos? Porque eles queriam que as pessoas vivessem padrões de vida deles. Aí Jesus veio e falou: eu vou simplificar as coisas.
Os fariseus faziam orações longas. Jesus veio e falou: não, eu vou ensinar vocês a orar. Ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Os fariseus falavam: você não pode fazer isso no sábado. Jesus falava: não, as pessoas são mais importantes do que o dia. As pessoas são mais importantes. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás está lutando contra a igreja. Infelizmente ele está vencendo muitas, porque muitos não entendem. Irmão, se você dedicar tempo à sua relação, o seu casamento vai melhorar. Se você parar de trair a sua esposa na internet, à noite você vai olhar para ela, ela vai estar mais bonita do que ela hoje está para você. Mulher, se você ficar parando de olhar na vida, porque mulher não entra na internet para ver homem, mulher entra na internet para ver a vida da outra mulher. Se você parar um pouquinho e falar: não, eu vou tirar um tempo para me ler a Bíblia. Irmãos, como é difícil ensinar as pessoas a fazerem o simples. Irmãos, aqui na igreja nós ensinamos só duas coisas, as mesmas que Jesus ensinou. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tinha 613 leis, ninguém conseguia viver. Moisés veio e resumiu por 10, mas nós também não estamos conseguindo. Como que você faz? Jesus falou: vou resumir por 2. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, se você amar a Deus acima de todas as coisas, orar para você não vai ser um problema, porque quem a gente ama, a gente quer estar perto. E esse é o primeiro pilar de Casa do Leão. Nós acreditamos: se você não passar um tempo diariamente com Jesus, é impossível você andar com Ele, porque como você viverá a eternidade com alguém que você não conhece? Depois, a outra coisa que nós acreditamos é que se você ficar diante de Deus, é impossível você não ver os pobres. É impossível você não amar as pessoas. O problema de homens é que tem muita gente amando as pessoas por causa de consciência, porque quer ser bonzinho. Mas Jesus está te chamando para você olhar para Ele. Quando você ver Ele, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a amar os pobres. Irmãos, eu não dou comida para os pobres porque eu amo os pobres, não. Eu dou comida para os pobres porque eu amo Jesus, e Jesus me faz amar os pobres. Irmãos, Satanás nos iludiu tanto, que até no culto que a gente vem, que é para Jesus, a gente quer que o culto seja para nós. Que se o pastor não falar uma palavra que eu gosto, eu não volto, eu mudo de igreja. Eu vou procurar uma igreja que esteja mais pertinho da minha casa, para me ser confortável. Irmãos, não procure a igreja mais perto da sua casa, não. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Ah, mas é longe. Que bom que é longe. É bom que o sacrifício fica maior. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O diabo está roubando a nossa vida. E eu quero falar por último só uma coisa. Quando o povo vai sair do Egito, Deus falou para eles: pedem ouro e prata. Satanás tem roubado o nosso tempo, Satanás tem roubado a nossa disposição, e Satanás tem roubado os nossos recursos. O povo está saindo do Egito, Deus dá um monte de ouro para eles. O povo que ficou 430 anos escravo, agora está tudo cheio de corrente de ouro no deserto. Deus queria ostentar, é isso? Não. Deus estava pegando o dinheiro do Egito e distribuindo no meio da comunidade, para que eles pudessem carregar. Para quê? Para que o tabernáculo fosse erguido. No deserto eles não teriam como comprar ouro. Deus estava tomando o ouro dos egípcios e dando na mão da comunidade. Deus não mandou Moisés fazer carroça, para o dinheiro está tudo na mão de Moisés. Deus falou: manda o povo pedir, cada um vai carregar um pouquinho. Sabe por quê? Porque Deus, antes de nos pedir qualquer coisa, Ele dá para nós, para que nós possamos dar para Ele. Sabe por que a igreja não triunfa, irmãos? Porque o recurso que Deus deu para você honrá-lo, muitas vezes você está construindo bezerro para você. Eu termino aqui te dizendo o ouro que eles pegaram para construir o tabernáculo. Eles, no capítulo 25 de Êxodo, eles constroem o tabernáculo, tudo de ouro. Só que Deus nunca dá uma medida só para você construir, porque Deus não te vê como escravo, Ele te vê como um filho. O escravo só tem a paga do que merece, o filho não. O filho tem uma porção maior.
No capítulo 25 de Êxodo, eles constroem o tabernáculo, fazem a casa de Deus, eles trazem o ouro. Mas no capítulo 32, Moisés sobe para o monte, ainda não construiu o tabernáculo, porque Moisés subiu, o ouro já está disponível. Mas sabe o que eles fazem? Eles vão atrás de um líder que ouve a voz deles. Irmão, deixa eu te falar, um pastor que anda segundo o que você quer é um problema para a sua vida. Desconfie de um homem que concorde com seus pecados. No mínimo, ele está sendo só seu amigo. Aí eles vão em Arão e falam: constrói para nós um bezerro. Sabe o ouro que a gente deu para fazer o templo? Faz um bezerro. E aí eles trazem os brincos, eles trazem ouro e dão na mão de Moisés. E Moisés faz, e Arão faz um bezerro. E naquele dia morreram 3.000 homens. Sabe o que eu descobri? O diabo rouba nosso tempo, ele rouba a nossa disposição e ele tem roubado os nossos recursos. Sabe por quê? Porque o diabo não é bobo. Ele sabe que um homem que é infiel tem uma legalidade para que o devorador tome tudo dele. Então ele só cumpre o que Deus estabeleceu. Por isso que a Bíblia diz lá em Malaquias: não é que tem um demônio no céu que Deus manda, não. É porque Deus estabeleceu um padrão. Deus falou: quando o povo usar o que eles têm para abençoar aquilo que eu quero fazer, eu vou liberar mais sobre a vida deles. Eu aprendi algo, irmãos. Se tem uma coisa que Satanás quer fazer, é a igreja ser escassa. Sabe por quê? Porque aí os homens arrogantes começam a governar dentro da igreja. Porque aí os homens que têm um carro, que têm um anel de ouro, chegam na igreja e todo mundo bajula eles. Vai para o quinto dos infernos com seu dinheiro. Deus não está à procura de homens para manter a obra dele. Deus está à procura de filhos que estão dispostos a obedecê-lo. Deixa eu te falar, a medida de dinheiro que você tem era para ser maior. Sabe por que ela não tem sido maior muitas vezes? Porque você tem sido infiel àquilo que Deus te deu. Você está comendo as sementes. Aí na hora que chega a hora de plantar, porque a Bíblia diz que Deus dá pão para quem come, dá semente para quem planta. Quem come semente nunca vai ter pão. E quem come semente nunca vai ser farto. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que o diabo não quer que você prospere? Porque aí você continua sendo escravo daquele trabalho que te paga mal as suas horas. Sabe por que o diabo não quer que você prospere? Porque você vai ter mais tempo para você se dedicar a cuidar do pobre. Aí ele prefere te prender escravo num trabalho que suga tudo você. Mas deixa eu te falar, o diabo não tem poder para te manter preso. Mas a sua desobediência faz você um inimigo do próprio Deus. E eu termino aqui dizendo o seguinte: lembra que eu comecei falando da guerra? Sabe por que está o BO até hoje? Porque o povo não obedeceu e não mandou os filisteus embora, não mandou os árabes embora, não mandou os inimigos de Deus embora. Todas as vezes que nós negociamos aquilo que Deus falou conosco, sabe o que vai acontecer? Lá na frente nós vamos ser pegos por isso. Tem muita coisa que você está vivendo hoje que você não tem saída. Foi decisão lá atrás que você tomou e você não teve coragem de resolver. Foi só um pouquinho de fermento que alterou tudo. O poder de vencer as coisas grandes está na simplicidade de obedecer a Deus. Davi não tinha nenhuma espada. Davi dá a pedrada, Golias cai. Ele não tinha condição nem para matar o gigante, mas ele tinha obediência. Deixa eu te falar um negócio: você quer viver algo extraordinário? Comece a obedecer a Deus. Porque se você obedecer a Deus, Deus vai fazer o recurso parar na sua mão para você cumprir o que tem que ser feito. Para de fazer promessa e começa a ser fiel no que você tem. Quando Davi dá a pedrada, o gigante cai, Davi sai correndo, a espada do gigante ficou no chão. Ele catou a espada e cortou a cabeça do gigante, catou a cabeça na mão e veio andando. Deixa eu te contar uma coisa para mim orar. Antes de Davi lutar, Saul perguntou: de quem você é filho? Quando Davi foi para a luta que ele estava vencendo, Saul falou: de quem que é esse menino aí? Meu irmão, se você começar a obedecer a Deus, você vai se tornar irreconhecível até para quem te conhece.
Muitos amigos meus olham para a minha vida hoje e falam: cara, o que é isso que você está vivendo? Eu falo: cara, é fruto de obedecer a Deus. Nada vem por meu mérito, nada vem porque eu sou bom, é porque eu sou muito bom em obedecer. E eu me esforço para obedecer diariamente tudo que Deus falar. Eu peço todos os dias de manhã: Jesus, me corrija, não me deixa. Porque eu não sou imbecil de quando eu chego em casa e minha mulher fala: larga o telefone. E eu: não, você tem que me respeitar. Não, eu falo: não, você que edifica o lar, porque a Bíblia diz que mulher sábia é que edifica a casa. Então lá na rua eu sou um leão, mas aqui em casa eu me submeto, porque aqui você está edificando os filhos e você vai edificar a minha vida. Você vai promover descanso. Irmãos, deixa eu te falar. O diabo quer comer o seu tempo, quer roubar a sua disposição e quer tomar o seu dinheiro. São as 3 áreas que os homens são escravos: no tempo, na disposição, porque muitas vezes está cansado, não tem mais condição de fazer nada. Qual é os métodos que ele usa? Alimentação e um monte de coisas. Eu termino aqui dizendo uma coisa, irmãos. Eu vi um vídeo que eu fiquei chocado. Você teria coragem de dar crack para o seu filho? Não. Mas tem muita comida que você está dando para o seu filho que é pior do que crack. Açúcar é uma delas. O telefoninho. Nos próximos dias, as clínicas de recuperação não vão ser de droga. Vai ser, sabe o quê? De telemóvel. No Brasil já até tem. Amém, irmãos? Hoje eu estou sendo um pastor da sua vida. E eu quero propor um jejum para as mães. Eu quero propor que as mães convençam o seu marido a sair do telemóvel. Vou confessar um pecado para vocês, posso? Quando eu casei, eu era viciado em videogame. A Vanessa podia passar de lingerie assim, eu falava: sai da frente, deixa eu terminar o jogo aqui do Mortal Kombat. Sabe o que a Vanessa fez uma vez para mim largar de tomar refrigerante? Colocou lactopurga na coca. Aí meus amigos chegou e tomou. 3 dias os caras passando mal em casa. E ela ria, eu falei: o que você está rindo? Ela falou: o plano deu errado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou no mercado, eu sou homem gosta de comprar besteira para menino. Eu vou lá, compro um monte de iogurte. Quando eu chego em casa: cadê o iogurte que eu comprei? A Vanessa fala: joguei fora. Porque aqui em casa, a mulher sabe e edifica. Os meus filhos não vão comer porcaria não. Pega o seu dinheiro, você quer jogar, joga fora mesmo. Porque toda vez que você traz aqui dentro de casa, eu vou jogar fora. Pergunta se eu compro mais. Eu já penso: dinheiro no bolso é melhor do que no lixo. Não vou. Na hora que seu marido chegar e começar a mexer no telemóvel, no sofá, fica pelada na frente dele. Tranca os meninos no quarto. Irmã, se ele não fizer nada, esse marido é um problema sério. Você interna ele: vem aqui que eu vou te ajudar. Nós vamos internar ele aqui na casa de recuperação. Amém, irmãos? Vamos começar uma revolução? Vamos fazer um jejum 21 dias sem telemóvel, sem rede social? Todo mundo? Vamos? Não, pastor, eu não posso porque eu sou um digital influencer. Ah, Satanás. Vamos tirar um tempo para a gente ficar com as nossas famílias na mesa? Para a gente jantar juntos? Maridos, vamos pegar a Bíblia. Eu não sei pregar, mas ler você sabe. Porque eu tomei 5 bombas na 6ª série e eu aprendi a ler. Você aprendeu a ler, filho? Consegue ler uns 2 versículos? Você consegue chegar na sua casa e ler? Não, meu bem, é porque eu tenho um trabalho. Então tá, fica com o trabalho. Porque o que você está desprezando hoje, amanhã você vai chorar por causa disso, por causa dos seus filhos. Amém? Pastor, mas adianta. Faz 21 dias lendo a Bíblia com a sua esposa. Você vai ver, e lê Cantares. Vocês vão namorar todo dia. Faça um voto com a sua esposa. Meu bem, o dia que nós brigar, nós vamos ter que ler 10 capítulos da Bíblia junto e depois namorar. Você vai ver se vocês brigam. Na hora que você for brigar, você fala: meu bem, depois na conversa. Gaste tempo com seus filhos. Joga o videogame dele fora. Compra uns carrinhos
de abóbora para ele. Isso funciona, irmãos. Tire tempo. Eu descobri, sabe, irmãos, por que a academia não funciona? Porque o povo vai para a academia para mexer no telemóvel. O exercício é no cérebro. Eu chego lá, eu fico olhando, o povo malha 2 minutos e fica. Aí. Fala assim para o seu irmão, fala. O evangelho é simples. Fala, o inimigo cai com uma pedrada só. Fala, você não precisa ter espada. Se você for fiel no pouquinho, Deus vai colocar a espada na sua mão. Você que está com seu esposo aí, fala assim para ele, tomou? Tomou? Fala, é para você e para mim. Fala, olha para ele aí, você que está com sua família, fala, topa? Você topa fazer uma revolução nesse negócio? Irmãos, esse é o pior jejum. Eu vou te ser sincero, irmão, eu estou numa vontade. Eu vou ter que ofertar meu telefone, porque não vou quebrar ele. Eu estou numa vontade de partir ele todinho assim, ó. Mas quebrar ele todo. Sabe, quebrar ele todo assim, ó. Partir ele no meio, parafuso. Ainda bem que eu não trouxe ele aqui, então eu ia quebrar ele aqui de protesto. Quebrar ele todo, pegar um iPhone, partir ele, arrumar aquele assim, ó. Você tem que fazer assim, sabe, filho? Eu falo, eu não quero mais isso, eu não quero saber disso. Eu quero curtir os meus filhos, eu quero curtir minha família. Eu quero amar quem está perto. Eu quero gastar tempo orando e me preparando para os últimos dias. Todo mundo está preocupado com Israel. Eu estou tão feliz, irmãos. Eu sei que vai morrer muito inocente, mas eu estou tão feliz deles tomarem a Palestina. Porque isso eu vou ter mais um sinal que o meu Redentor está vindo. E eu vou começar a me preparar. Eu vou ficar até mais levezinho, porque vai ter um arrebatamento. Eu vou subir mais rápido, né? Eu vou me preparar, porque qualquer hora nós vamos estar conversando. E vai ser só... A Bíblia vai fazer... Por favor, se alguém ficar aqui, cuide dessa igreja, porque ela vai lotar depois. Porque muita gente vai falar, os caras sumiram da rua. Meu Deus, onde eles estão? O jornal vai vir aqui perguntar o que aconteceu com o pastor, com os irmãos que cuidavam dos pobres. Por favor, você que não foi arrebatado, fale. Eu fui um crente sem vergonha. Aí agora eu fiquei para trás, eu vou ter que esperar eles vir me buscar. É simples. Deus não dificultou. A lei era impossível, Ele mandou o Filho, irmãos. Jesus morreu para eu e você ter acesso. Feche os seus olhos.